Quem é a besta do Apocalipse, cujo número é 666? Se você quer saber um pouco sobre isso, venha comigo. O Apocalipse é o livro de mais difícil interpretação do Novo Testamento. Ele se vale de imagens, alegorias e símbolos. É preciso entender bem para captar a sua mensagem. Uma dica preciosa para bem interpretar qualquer livro é colocar o texto no seu devido contexto. Isso vale para a Bíblia, vale também para o Apocalipse. O que o autor do Apocalipse quer dizer quando emprega a imagem da besta e o número 666? A besta aparece no capítulo 13 do Apocalipse. Aliás, ali aparecem duas bestas. Uma primeira principal e uma segunda que é como que o profeta da primeira. A imagem de animais selvagens, de bestas, já é conhecida da literatura bíblica. Daniel, livro do Antigo Testamento, utiliza a imagem de animais selvagens no capítulo 7. E esses animais significam impérios hostis ao povo judeu. João, o autor do Apocalipse, diz que a primeira besta sai do mar. O que é o mar? O que representa o mar para a cultura judaica? É bom lembrar que o autor do Apocalipse é versado no Antigo Testamento. E ao escrever em grego, ele comete certos erros ou imprecisões gramaticais. Então é um autor cuja cultura é bíblica, é judaica. O que significa o mar para os judeus, para o povo de Israel? Israel não vivia em contato direto com o mar. Por quê? Porque entre Israel e o mar havia os filisteus. Então o mar era uma realidade desconhecida, podemos dizer assim. Era uma realidade que incutia medo. Não se sabia ao certo o que havia no mar. Israel não tinha tanta intimidade com o mar. E mais, quando João escreveu o livro do Apocalipse, o Império Romano vigorava com grande poder e força. Ora, do outro lado do Mediterrâneo estava a sede do Império Romano, a cidade de Roma. Então essa besta que surge das águas representa Roma, representa o Império Romano, que com o seu grande poder e força é uma ameaça, inclusive para os primeiros cristãos. No final do capítulo 13, o autor diz o seguinte: aqui é preciso talento. O perspicaz calcule o número da besta. É o número de um homem. E equivale a 666. Ora, o que nós podemos dizer sobre esse número? O número deve ser procurado dentro da cultura do autor de João, que escreveu o livro do Apocalipse. Muitas pessoas querem encontrar a besta ao longo da história da humanidade ou da história da igreja. Não é o modo correto de interpretar o texto. João se referia a uma pessoa bem distinta do seu tempo. Aqui o autor se vale do artifício da gematria. É um artifício literário que consiste em reconhecer o número dos nomes. Vejam bem, tanto em grego como em hebraico, não havia símbolos específicos para os números. Os números eram representados por letras do alfabeto. Então, cada nome, do grego ou do hebraico, continha um número, que era o número da soma de suas letras. Ora, o número aqui
da besta é 666. O autor certamente escrevia para cristãos familiarizados com o hebraico. Então, se nós transpusermos César Nero em grego para o hebraico, as consoantes de César Nero em hebraico somam 666. É verdade que há manuscritos que trazem o número 616. Isso se explica porque Neron em grego era pronunciado às vezes como Nero. Então a letra final que corresponde ao nosso N tinha caído. Então se nós tiramos a letra final de Neron, ficando a palavra Nero, o nome César Nero, transposto para o hebraico, com as consoantes hebraicas, dá o número 616. Isso confirma então a hipótese de que o autor se referia a Nero, precisamente ao imperador César Nero. Mas por que Nero foi considerado a besta do Apocalipse? Nero foi o primeiro imperador hostil aos cristãos. É verdade que ele não perseguiu os cristãos por serem cristãos, mas acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. A partir de Nero, então, começa a hostilidade do Império Romano contra cristãos. Esta hostilidade se mostrou por vezes intensa nos anos seguintes. O autor do livro do Apocalipse certamente escrevia no reinado do imperador Domiciano. E Domiciano arrogava para si pretensões de ser Deus, de ser divinizado. Ele arrogava-se o título de Senhor e Deus. Isso não poderia ser tolerado pelos cristãos, para os quais Jesus é o verdadeiro Senhor e Deus. Ademais, existia em Roma uma lenda. Nós sabemos que Nero se suicidou. Mas alguns chegaram a pensar que ele tinha saído, que tinha fugido para uma terra distante e que voltaria. Então muitos esperavam Nero redivivo. Quando João escreve o Apocalipse, Domiciano era o imperador, mas isso não impediu de associar a Domiciano a lenda de Nero redivivo, de ver em Domiciano a expressão de Nero. Ora, então Nero foi tomado como protótipo do mal, o protótipo do perseguidor, da ameaça aos primeiros cristãos. Então, nesse sentido, a besta, cujo número é 666, é Nero e tudo aquilo que ele representa. Nós devemos esperar ainda uma besta particular com o número 666? Eu diria que não, porque bestas sempre existiram na história. Não haverá uma besta particular. Tudo aquilo que representa o mal, tudo aquilo que representa a prepotência, o orgulho, a perseguição, tudo isso existiu ao longo da história. Tudo isso foi encarnado por diversos atores. E ainda hoje existem Neros. Quem são os Neros de hoje? São todos aqueles através dos quais o mal se dissemina no mundo. Então vocês vejam que o livro do Apocalipse tem um sentido imediato para o seu tempo. João estava falando da besta e a besta era Nero e tudo que ele representava. Hoje nós podemos olhar para o livro do Apocalipse e ver nele as linhas fundamentais da interpretação da história. Não é que o livro do Apocalipse preveja todos os detalhes da história. Isso não, ele fala de imagens, fala de símbolos, fala de metáforas. Mas o que essas metáforas, o que esses símbolos, essas imagens querem dizer? Fundamentalmente querem dizer que a história é feita de uma luta, de um combate espiritual. No palco da história, o amor de Deus pode ser acolhido
pode ser cultivado ou pode ser desprezado e até rejeitado. A história é sempre feita, então, de forças de bem e de mal. O que o livro do Apocalipse garante é a vitória do bem sobre o mal. Então é um livro que nos dá esperança, nos dá coragem. Não devemos associar ao livro do Apocalipse interpretações imaginosas. O livro está falando de coisas bem concretas. Está falando daquilo que acontece na história. Está falando de poderes opressores, mas está falando também da providência de Deus. Providência da qual nada escapa. E providência que sabe conduzir a história com todos os seus males para um fim em que o bem vencerá definitivamente o mal. Então o livro do Apocalipse nos enche de esperança e nos chama ao amor de Deus. Nos chama à prática do bem. Nós devemos perseverar por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que na história nós encontremos muitas coisas erradas, muitas coisas más.